Boa tarde, meus queridos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa tarde de domingo. Acredito que vocês estão acostumados a ver o nosso querido irmão Luiz sempre aos domingos aqui, mas o mesmo está se recuperando de uma gripe, então hoje estou aqui para fazer essa substituição. Espero que seja à altura. Trazemos hoje, como tema da palestra, o Carnaval na Visão Espírita, com o nosso querido irmão Valdemir Gomes. Para a nossa meditação, antes do início da nossa palestra, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 88, Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo, no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefa de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes aos ouvidos as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Vamos agora para a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, queridos amigos espirituais e mentores da nossa casa, agradecemos a oportunidade de aqui estar mais uma vez para beber dessa fonte viva que é o Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Que possamos absorver esses ensinamentos e trazê-los para a nossa vida. Usá-los como verdadeiros cristãos que devemos ser em todas as situações. Que o Senhor nos proteja, abençoe a nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham incansavelmente na divulgação do Evangelho do Mestre Jesus. Que assim seja. Assim sendo, damos por iniciado mais uma palestra pública. Que Deus nos abençoe. E agora passo a palavra a meu querido irmão Valdemir. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, muito boa tarde a todos.
É com imensa alegria, com imensa honra que nós retornamos a esse lugar sagrado, lugar de responsabilidade, lugar de compromisso, para que possamos, na tarde de hoje, tentar contribuir com os ensinamentos da espiritualidade do Mestre Jesus, naquilo que diz respeito a um pouco do entendimento sobre esse momento em que uma boa parte do mundo, principalmente embaixo da linha do Equador, os países latino-americanos, de maneira geral, costumam celebrar o Carnaval, e a Europa também, porém, hoje em dia de uma maneira muito diferente. E por que hoje em dia de uma maneira muito diferente? Porque nós temos registros históricos, exatamente, da celebração do Carnaval, de uma natureza que isso veio se arrastando ao longo de séculos. E muitas das coisas que nós vemos hoje em dia, que nós fazemos, que nós identificamos nessas celebrações, isso é um rasgo, é um traço, é um comportamento que já leva séculos de nós. Eu digo nós porque provavelmente em algum momento em nossos processos reencarnatórios nós já transitamos no velho continente, nós já participamos em algum grau, em alguma maneira da história nesse contexto específico. A gente vai, principalmente nas partes iniciais, ver um pouco da trajetória, da história do Carnaval, da origem do Carnaval ao longo da história, e dentro desse inteirinho a gente vai ver a visão espírita, os reflexos do Carnaval no lado espiritual do indivíduo, no lado espiritual da alma encarnada. A parte do que as pessoas chamam de carnaval, carnavales, carne nada vale, muitas das vezes as pessoas fazem essa brincadeira com o nome latino do carnaval. O carnaval, ele é um período que, na antiguidade clássica, lá na Grécia Antiga principalmente, era uma festa de celebração à colheita, à cultura. Como a maioria das festas que nós conhecemos, elas têm uma origem da relação do homem com a terra, com o plantio. E esse período era um período que ele, com muita boa vontade hoje em dia, as pessoas brincam na cidade de Recife, Olinda, Jaboatão, que são as que mais fazem festas, no Brasil de maneira geral. Com muito esforço, a gente pode colocar uma semana de celebração do Carnaval. Porque as pessoas precisam voltar às suas vidas normais, precisam trabalhar, precisam continuar vivendo, né? E se fosse só festa, a economia ia ter problemas, as pessoas iam ter problemas financeiros e outros problemas também que a gente vai ver. Então, com muito esforço, com muito boa vontade, as pessoas que brincam o Carnaval brincam uma semana. Mas o período em que se brincava Carnaval na antiguidade eram períodos muito maiores. Eram períodos que poderiam durar de 2 a 3 meses. E por que isso? Porque isso era uma festa de celebração a um determinado período da colheita. Então, por isso, porque durava-se mais ou menos esse período, 2, 3 meses, mais ou menos. E aqui a gente vê, quem não está conseguindo enxergar, não se preocupe, que a gente vai falando, lendo em alguns momentos aqui, exatamente, glória ao deus Saturno. O deus Saturno é um deus da mitologia greco-romana, e daí a festa desse período, chamada de Saturnália. A festa dedicada ao deus Saturno. E aí, olha o que acontecia. Esses festejos eram de tal importância que tribunais e escolas eram fechados. Hoje em dia, os tribunais e as escolas fecham nesse período. Então, de 5 séculos antes de Jesus Cristo para hoje em dia, 2024, isso ainda acontece. Durante o evento, escravos eram alforriados, as pessoas saíam às ruas para dançar e a euforia era geral. Nesse momento, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, existia uma coisa que eles chamavam de induto. O que acontece muitas das vezes em algumas datas aqui
para a justiça brasileira. O indulto natalino, que alguns presos, de acordo com o seu comportamento, eles podem ir celebrar com a sua família e voltam, ou a ideia é que voltem para o cárcere. No período de carnaval, existia esse indulto para alguns presos também. Como esse carnaval ele tem essa origem greco-romana, essas raízes estão ligadas principalmente também a o que um deus, e tem que sair, não posso sair muito daqui, não. Um deus que era o chamado deus do vinho, que era Dionísio, que era o deus da esbórnia, das festas, e também Abaco, Dionísio na Grécia, Abaco em Roma, e aí é onde tem a origem das palavras bacanais, que eram festas cheias de bebedeira, extravagância e orgia das piores espécies possíveis nesse momento histórico aí. E aí, vejam que desde essa época, a gente já tem traços da manifestação, da exaltação, da euforia humana, da busca pela sensação e pelos prazeres. E isso acompanha a todos nós ainda hoje. As pessoas não bebem mais o vinho de Baco nas festas de carnaval, mas o latão é 3 por 10. O latão é 3 por 10. Não é isso, meu irmão? O que mais eu vejo por aí andando, o povo empurrando por aí, é latão 3 por 10. Então, mudou-se o tipo de bebida, mas o exagero ele continua existindo. A gente vai falar aqui em alguns momentos livros que são de natureza acadêmica, não são livros necessariamente espíritas, mas são livros que fazem um recorte histórico da sociedade humana, principalmente na Europa, numa determinada época, onde aquela manifestação do carnaval, ela tem reflexos ainda hoje. E olha o texto de um russo chamado Mikhail Bakhtin. O senhor Bakhtin, ele faz um estudo sobre uma obra de um historiador francês chamado François de Rabelais. São uns nomes muito estranhos. Que é um livro chamado Cultura Popular da Idade Média e do Renascimento. E um dos grandes focos deste livro, que é um livro muito grosso, mas um livro maravilhoso, bem profundo, é exatamente a manifestação do carnaval na Idade Média. E olha o que Rabelais e Bakhtin falam. O carnaval ignora toda a distinção entre atores e espectadores. Estes não mais assistem, mas vivem o carnaval. Enquanto ele dura, não se conhece outra vida, se vive de acordo com as suas leis, isto é, a lei da liberdade. Já perceberam que as pessoas literalmente esquecem que existem problemas de toda a espécie na família e pessoal? Tem conta para pagar, tem isso para fazer, tem coisa para resolver. Depois se resolve, porque eu preciso extravasar, eu preciso brincar, eu preciso esquecer disso para eu me sentir feliz. Para eu criar uma ilusão de felicidade, de que pelo menos no carnaval eu posso ser feliz. E aí por isso que há momentaneamente esse apagamento dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das coisas que precisamos dar contas para viver o carnaval e viver as suas leis, que são as leis, o que é a lei da liberdade. E segue o texto. As pessoas mantinham contato livre com as outras pessoas. As relações ficavam mais intensas e as questões sociais desapareciam. Como assim? Entendamos aqui que mantinham contato livre e essas relações eram mais intensas, é exatamente a luxúria. A entrega para os prazeres sensoriais e corporais. A excitação, no sentido da gente ter um grande estímulo, um super estímulo de todos os nossos sentidos. Todos esses sentidos, eles eram, digamos, supraestimulados para que nós pudéssemos
aproveitar e se entregar diretamente a essa felicidade plena que diz respeito ao carnaval. Por isso que a sensação do prazer corporal era algo buscado pelas pessoas. Isso era buscado pelas pessoas. Se podia fazer tudo o que queria, pois era como a libertação para as pessoas. Então, essa é a visão do homem na Idade Média, o seu pensamento sobre como viver o carnaval. E lembrando aqui, estamos falando de um período em que o carnaval ele não durava uma semana. Ele durava mais tempo. Ou seja, era mais tempo para a gente se entregar a esses níveis de satisfação corporal, a esses níveis de supra e super excitação dos nossos sentidos. Nesse interim, o que é que acontece? Nós temos uma prática, principalmente os países latino-americanos, principalmente, mas isso não quer dizer que excluam todos os outros, mas principalmente os países latino-americanos, nós temos uma linguagem, muitas das vezes, uma linguagem da rua, uma linguagem dentro de casa, que em muitos casos, principalmente dentro da linguagem coloquial, nós utilizamos palavras de natureza chula, palavras de baixo calão, palavras ou metáforas que remetem a outras questões, muitas das vezes sexuais e tudo mais. Essa herança, acreditem ou não, ela nasce nesse período da Idade Média. O que o historiador Bakhtin e Rabelais chamam de grotesco. A linguagem, ela começa a ficar mais baixa. Então, a utilização de palavras chulas, palavras de baixo calão, eram tidas como natural na convivência das pessoas, fora do carnaval e principalmente se aproveitando do carnaval para que elas fossem ainda mais exploradas nesse sentido. E vejam aqui como ele diz, a utilização das expressões grotescas com forte referência às partes baixas do corpo. Dejetos, entre outras, estava presente nas feiras, nas praças e nas festas. Por que isso? Porque, se vocês puderem perceber bem nessa imagem aqui, essa imagem, ela representaria a praça pública. Se nós observarmos, nas festas de carnaval, as cidades que celebram carnaval, quase toda a festividade, ela se passa na praça principal, geralmente em frente a uma igreja. As igrejas, elas têm a celebração religiosa e às vezes promovem festas que eles chamam da mistura do sagrado com o profano. E a praça pública é exatamente o local de aglomeração, de conglomeração das pessoas que vão participar desses festejos. Em cidades muito pequenas, o principal pátio é onde está a igreja também. E é onde vão ser celebradas as festas, porque não há, muitas das vezes, um local mais adequado para reunir todo mundo. Por quê? Porque quando a gente sabe onde é o centro da cidade, é mais fácil levar todo mundo para aquele centro. Não é à toa que todas as noites no nosso centro do Recife, lá no Marco Zero, a gente vê uma maré de gente para os shows que estão acontecendo lá na praça do Marco Zero. Por quê? Porque é ali onde as coisas acontecem. Se você vai para os bairros circunvizinhos do Recife, tem sempre um ponto central onde há uma celebração, onde indique um pátio maior, onde as pessoas podem se aglomerar ali. Por quê? Porque a ideia é de trazer para o centro da celebração todas as pessoas. E aí, mesmo que não haja uma praça, esse local, simbolicamente, a gente chama de praça pública. Provisoriamente se desfaziam as relações hierárquicas entre os indivíduos participantes. Neste ambiente, encontrava-se uma espécie de linguagem baixa e grosseira, típica do vocabulário familiar. Essa relação que o autor estabelece aqui, dizendo que existia uma espécie de quebra das hierarquias, é porque ele está querendo explicar o seguinte:
Isso acontecia lá atrás, hoje em dia não acontece isso por conta das instituições e do Estado. Mas já perceberam que no período de carnaval, que homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, as pessoas se vestem de super-herói, as pessoas se vestem de soldado, de general do exército, de capitão, de presidente da república, de personagens hierarquicamente importantes. E o que é que acontece com essas personagens dentro dessa celebração? Eles muitas das vezes são ridicularizados, são rebaixados para que essa hierarquia metafórica ela seja rompida e que não haja mais nada que nos separe, que nós estejamos no mesmo patamar. Nós, celebrando o carnaval, somos iguais. Você não é maior nem superior a mim, porque você ocupa um cargo de destaque. Então, a simbologia dessa representação dessas personagens de um determinado posto, principalmente político, é exatamente de quebrar, de tirar, de destruir uma relação de superioridade hierárquica. Porque no carnaval todos somos iguais. Todos somos iguais. E aí, nesse período, vejam que coisa interessante. Existia, dentro desse indulto, onde os presos também poderiam ir brincar o carnaval, a polícia, ela não podia prender. Se o cara chamasse palavrão, como isso normalmente acontecia, falasse coisas feias para uma autoridade, essa autoridade teria que rir daquilo que estava sendo dito a ela, porque era carnaval. Porque havia essa permissividade dada pelo estado de celebração de determinado lugar. Então, a frouxidão das leis aconteciam também no carnaval. Além disso, algo que acontece hoje em dia que as leis, o Estado ele procura, através dos seus mecanismos legais, fazer com que isso se coloque ativo para que não haja excessos, que hoje em dia depois do não, tudo é assédio, mas antigamente não tinha isso, depois do não, tudo é assédio. A insistência e às vezes o ato em si, ele acontecia. Nessa época em particular, com essa permissividade, as pessoas faziam isso praticamente a céu aberto. E mesmo que uma mulher dissesse não, provavelmente ela seria coagida e seria violentada, se não publicamente, mas seria levada para algum lugar para que sofresse violência de natureza sexual. E olha que coisa interessante aqui, exatamente sobre a praça pública. Lugar da segunda vida. Por que da segunda vida? A nossa primeira vida é a vida que nós colocamos de lado, colocamos ao lado assim, guardadinha, para viver ela depois do carnaval. Então a nossa segunda vida passava a ser a primeira vida enquanto o carnaval durasse. Pois não se assistiam às festas, mas viviam as festas. Nesse período se celebravam as festas sem preocupações, pois se podia ser o que quisesse, inclusive felizes. Havia, portanto, a comicidade da vida do homem medieval, em oposição à celebração das festas religiosas no período feudal. Para ele, tais ritos e espetáculos apresentavam uma visão do mundo contrária à visão oficial. E essa visão oficial era a visão da igreja, que tentavam trazer as pessoas para não se entregarem a esse tipo de luxúria, para se entregarem a uma espécie de reflexão sobre toda a passagem da questão da morte de Jesus, da Páscoa e tudo mais, para que as pessoas pudessem refletir sobre esse momento e não se entregar à festa da carne, aos prazeres da carne. Criando assim uma dualidade no mundo no qual cremos, no qual vivemos, ou seja, acreditamos naquilo que estamos vivendo e essa é a nossa realidade, enfim. Essa festa dos touros, dos asnos, essas festas aqui, o que vale destacar é isso que está em vermelho para nós. Pelo princípio da vida material e corporal, a nossa vida era rebaixada
ou o plano espiritual era rebaixado ao plano material. Ou seja, como as pessoas não mais, e detalhe, muitas dessas pessoas eram as pessoas que depois voltariam para as igrejas. Voltariam para as igrejas. Mas, como elas sabiam que iam passar a quaresma, 40 dias entregues a uma reflexão, não comer carne, coisa desse tipo, antes disso, se jogar de cabeça no carnaval. E aí, é como diz o autor aqui, o plano espiritual se rebaixava ao plano material. Ou seja, a gente perdia completamente a noção de que a influência do mundo material estava nos dominando de tal maneira que ele se apossava de nós nesse momento e a gente não perdia por completo a nossa espiritualidade, mas a gente se afastava um pouco desse plano espiritual e de toda a proteção possível, porque nós sabemos que dentro da influência espiritual, as afinidades é onde as coisas acontecem. Então, quanto mais afinidade eu tenho com o plano espiritual, com as coisas boas, com as coisas positivas, mais eu crio uma espécie de bloqueio, de defesa natural, para não ser seduzido nem assediado por espíritos que querem me prejudicar ou querem prejudicar uma coletividade. Porém, quando eu me entrego a esses prazeres, eu crio brechas e espaços para que esse assédio seja mais facilitado na minha vida, e essa natureza faz com que eu, me entregando a essa energia e a essa influência, eu entre em contato com outras pessoas que vibram da mesma natureza e a gente possa, em coletivo, fazer coisas equivocadas. E aí é exatamente onde mora o perigo. Ele fala que eu não vou me estender tanto, porque se a gente for desenvolver isso aqui vai dar muito mais coisa, mas ele fala das fantasias, que a gente já falou, e das máscaras. Máscara, persona no grego, ou seja, aquilo, a personificação, a ideia daquilo que a gente se apresenta como personalidade, é uma roupa que a gente veste e é algo que a gente demonstra para o outro. A máscara é uma representação de outro que não sou eu. E por isso que as pessoas usavam máscaras, fantasias, para querer ser, para querer fugir, muitas das vezes, que tinha uma vida monótona, chata, e você poder ser outra personagem, outra pessoa, se comportar de outra natureza e não ter responsabilidade sobre isso, era muito bom. Então, por isso a ideia da fantasia, a ideia da máscara também. Mas outro ponto que a gente já falou e que cabe e vale a pena a gente explorar é o culto ao corpo, aos estímulos e aos exageros. Talvez o ponto crucial de tudo isso que a gente está falando aqui seja o quanto nós nos entregávamos aos exageros. Eu já falei outras vezes aqui, e é oportuno a gente dizer que uma das chaves do nosso equilíbrio é exatamente o caminho do meio. É exatamente nenhum excesso. É exatamente buscar uma relação de harmonia entre as coisas. Que muitas das vezes a gente consegue, outras nem tanto. Mas num determinado momento, carnaval, as pessoas esquecem desse caminho do meio. As pessoas esquecem desse equilíbrio, se entregam aos exageros de toda a torpeza, de toda a espécie, e aí acabam angariando, acabam adquirindo ainda mais problemas para si mesmo. O corpo e as coisas são subtraídas à unidade mais baixa e se separa do corpo universal, impedindo-o de elevar-se. Vejam que coisa interessante. O corpo é subtraído à unidade mais baixa de objeto, que pode ser usado, usufruído pelos outros também. Se separa do corpo universal, do ser em essência, do espírito, impedindo-o de elevar-se. Impedido no sentido de que, quando a gente não está em processo
de crescimento e de evolução, nós estamos estacionários. Então, quanto mais a gente tem uma vida desregrada, uma vida vivendo em equívocos, mas essa elevação ela é comprometida. Porque para nos elevarmos, nós temos que nos desenvolver de maneira equilibrada, consciente, produtiva e, acima de tudo, boa. Entramos numa linha comum de alienação coletiva, nos tornando mais receptivos às emoções e estímulos primários, instintos. Mas, Valdemir, você só está falando coisa ruim do carnaval, não tem nada bom não, é? O problema pode não estar em você que vai brincar, com a preocupação de não prejudicar ninguém, com a preocupação de não lesar ninguém, com a preocupação apenas de paz, de brincar em harmonia, de ter um momento de alegria. Pode não estar em você. Mas quantas pessoas pensam iguais a você? X. E quantas pessoas pensam diferente desse X? Y. Porque a quantidade de pessoas que estão para se entregar aos exageros é imensa. E podem ser essas pessoas que podem cruzar o seu caminho. E se você não tiver um anjo protetor, um amigo para lhe ajudar, para lhe orientar, para você não entrar no perigo, você só foi brincar o carnaval sem querer prejudicar ninguém, somente viver a sua alegria, mas você foi prejudicado por outro. No livro que a gente vai ver mais na frente aqui, uma jovem passando em uma rua do Rio de Janeiro, ela estava indo por um caminho que, ao mesmo tempo em que ela estava indo, o caminho dela iria se cruzar com um grupo de homens, isso no carnaval, tá? Um grupo de homens que já estavam, sabe, sob efeito de muito álcool, já estavam vivendo aquela coisa de uma maneira totalmente profunda, com pensamentos de fazer o mal, e a jovem estava indo de caminho a caminho do encontro desse grupo. Mas, por uma orientação espiritual, por uma ajuda de um amigo espiritual, ela conseguiu desviar do caminho e não sofrer aquilo que poderia acontecer com ela, que a gente sabe que poderia ser muitas coisas, e aí ela fugiu no sentido de não passou por aquilo que, se não tivesse uma ajuda espiritual, ela poderia passar. Agora, imaginemos que essa jovem estivesse brincando o carnaval também, estivesse com uma energia totalmente não equilibrada, não boa, e não estivesse atenta a uma orientação de um amigo espiritual. Ela não iria ouvir aquela sugestão, iria de encontro a esses jovens e só Deus sabe o que iria acontecer com ela. Esse livro, chamado Na Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ele fala de como os espíritos, no período de carnaval, quando eles olham para o planeta Terra, como é que está a psicosfera, mente, e esfera aquilo que envolve o planeta, ou seja, a carga mental que o planeta Terra ela está sendo envolvida no período de carnaval. E Filomeno de Miranda, está aí inclusive a referência da página, diz assim: logo depois que eu retornara à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, ou seja, concentradas ali, que envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano, na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta que, de alguma forma, sofrem-lhes a condensação perniciosa. Traduzindo isso tudo, são as manifestações mentais, aquilo em que está sendo emitido mentalmente das pessoas que estão envolvidas nas festas de celebração do carnaval e qualquer outra festa em que enviam essa faixa de pensamento para o cosmos. Espíritos desencarnados que vibram e pensam da mesma maneira vão começar a querer sintonizar com esses irmãos, se aproximam, amplificam e aumentam
a energia daquela influência sobre aquele irmão, porque energias afins se atraem. E olha aqui, ele fala aqui, ó, de alguma forma sofre-lhe a condensação perniciosa. À medida em que ele pensa, ele também sofre a força da energia daquilo que ele está pensando. Se ele está pensando, quero beber, quero beber, quero beber, quero beber, o espírito que quer beber, que começa a jogar para ele a energia do desejo de querer beber ainda mais, vai influenciar ele para buscar mais bebida. Assim como quero brigar, assim como quero fazer isso, assim como quero fazer aquilo. Isso é amplificado pelo desejo daquela pessoa que está vibrando assim, com aquele irmão que se aproxima por influência do pensamento daquele que vibra. E continua aqui, ó, entre dois mundos. Também Filomeno de Miranda, pelo médio de Divaldo Pereira Franco. Acurando, mirando a vista, poderia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, pesada, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma que permeada, que se tornara difícil estabelecer fronteira delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Ou seja, ele está dizendo que, ao longe, observando aquela multidão, vivenciando o carnaval, envolvida ali na festa e na multidão, de longe, quando ele olhava, ele não sabia dizer quem era encarnado e quem era desencarnado. Porque ali se misturavam. Porque é uma força de atração natural. Não precisa de nenhum esforço para isso. Só o fato de você pensar, querer, desejar, vibrar, você já atrai. E nessa atração, nessa convivência, é onde acontecem as influências, é onde acontece uma série de deslizes de nós. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto. De longe, vocês conseguem perceber quem é encarnado e quem é desencarnado aí? A imagem não está muito boa não, mas quanto mais longe você estiver, mais difícil você identificar quem é encarnado e quem é desencarnado fica. Só de mais perto, mas de longe, pode ser alguém de máscara, inclusive. Pode ser alguém de máscara, inclusive. Por isso que tem duas músicas, uma música de Dodô e Osmar, Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai Quem Já Morreu, e o enredo da Escola de Samba da Mangueira, que diz, me leva que eu vou, sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Tanto Dodô e Osmar, quanto os compositores do samba de enredo da Escola de Samba Mangueira, eles estão equivocados nesse finalzinho. Atrás do Trio Elétrico e atrás da verde rosa, também vai quem já morreu. E a nuvem, a multidão de espíritos que vai, ela é maior às vezes do que a que está encarnado. Porque a gente já sabe, isso não é nenhum dado atual, que a população de desencarnados ela chega a ser 4 vezes maior do que a de encarnados no nosso planeta Terra. Então, obviamente que é uma estimativa, se nós temos aí 8 bilhões de pessoas, a gente vai ter 32 de desencarnado. Se eu não errei a matemática, 8 vezes 4 é 32, né? 32 bilhões de espíritos desencarnados. Então, é muita gente para influenciar a gente, né? E olha Filomeno de Miranda também falando exatamente desse desconcerto espiritual e emocional. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam e sintonizam com as mentes desavoradas. Poxa, Valdemir, mas eu só queria brincar o carnaval.
com a minha família, feliz e contente, sem violência, sem problema, sem exagero, e quem garante? A não ser que ninguém na sua família, ou que todos da sua família nessas celebrações só beba suquinho de acerola para não ter gripe. Ou a fruta da estação deve ser siriguela e caju. Pronto, suquinho de caju e de siriguela. Porque aonde tem álcool, pode dar problema. E você pode estar brincando em casa, inclusive com seus familiares, seus parentes, todo mundo de boa. Mas basta um exagerar um pouquinho, porque o álcool, ele é responsável por uma modificação, uma mudança, uma transformação de nossa razão, de nosso raciocínio, de nossos reflexos. Ele nos tira, nos quita momentaneamente um eixo, um centro, um equilíbrio. Quando você vê alguém dizer assim, rapaz, tu vai beber e dirigir? Oxe, eu dirijo melhor quando eu bebo. Não embarque nessa não. Porque já está comprovado que as pessoas depois de um determinado nível alcoólico, elas perdem naturalmente o reflexo. O cérebro ele não é capaz de responder de maneira adequada a certos estímulos e reflexos. Ele não é capaz disso. Assim como um A que você pode dizer, pode ser interpretado como B por alguém que está alcoolizado. E aí, mesmo entre sua família, dá confusão. Dá confusão. Gálatas era um povo lá da antiguidade, período de Paulo, 52 anos depois de Cristo, mais ou menos. Era o povo da Galácia, é o nome do lugar. E entre tantas outras cidades, outros povos que Paulo enviou as suas cartas e visitou, Paulo esteve na Galácia, cartas aos Gálatas aí, os Gálatas eles tinham grandes problemas e essas palavras aí, elas foram dadas a Paulo para que o povo entrasse no eixo de equilíbrio e não se entregassem à degradação humana como está aí. A degradação cava o túmulo do corpo. O fruto espiritual é o resultado do andar no Espírito. É nessa passagem aqui que a gente vê uma frase muito conhecida, popularmente conhecida por um grande número de pessoas, quem diz, a carne é fraca. Vem dessa passagem do livro de Gálatas, a carne é fraca. E olha o que diz Paulo, porque vós fostes chamados à liberdade, mas não a useis por ocasião da carne. Porém, antes, sirvam uns aos outros, no sentido de ajudar uns aos outros. Digo, porém, que andeis pelo Espírito e não sucumbais à cobiça da carne, pois a carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. Mas, se vocês se mordem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E aí a explicação das pessoas de moral e de ética frouxa, que dizem, eu fiz isso, eu sucumbi, só fiz assim porque a carne é fraca. Se o espírito é forte, ele sobrepuja a carne, porque quem manda é o espírito. O corpo apenas responde a reflexos. O corpo, ele é estimulado, o nosso cérebro físico, a gente tem um correspondente equivalente a um cérebro espiritual, no que a gente corresponde de perispírito para o espírito. E é exatamente esse corpo físico, esse cérebro físico, que ele vai dando vazão a esse cérebro espiritual para que o corpo, para que as coisas, no que diz respeito às respostas sensoriais e psíquicas, elas possam acontecer.
principalmente as de natureza psíquica. Eu vou pular a história desse cidadão aqui, que é o seu Donatien Alphonse François, famoso Marquês de Sade, porque, embora seja importante, mas um contexto maior, de repente isso para um seminário, para a gente aprofundar melhor o porquê de tantos comportamentos equivocados e errôneos hoje em dia de natureza sexual, vem a partir desse cidadão aí, que é o Marquês de Sade. Então, sadismo, sadomasoquismo e sádico vem por conta desse homem. A gente vai pular para poder ir para coisas muito mais importantes que dizem respeito à doutrina espírita e o nosso tema de hoje. Esse livro, que é um livro maravilhoso, um livro fantástico, um livro extremamente profundo, um livro com algumas coisas chocantes ali, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Sexo, Obsessão. Aqui são os temas, alguns temas que o livro traz. E no capítulo 3, que é o capítulo chamado da comunidade da perversão moral, ele diz que essa comunidade é um reduto de deboche, insensatez e desvarios. Nessa região, isso é descrito no livro por Filomeno de Miranda, tá? A atmosfera desse lugar, ela é avermelhada e o ar é pesado, é denso. Existem figuras simbióticas. Simbióticas é o quê? É como se fosse aquela mistura antropomórfica, uma mistura de homem com animal, sabe? Uma simbiose, uma junção. Grotescas e estranhas. Representações alegóricas, musicais e fantasias. Como assim? Já pararam para perceber que uma boa parte das músicas que tocam em carnaval, elas têm letras fáceis, batidas repetitivas e refrões que são chiclete? Aê, 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 e, carrinho de mão. Se você pegar principalmente as músicas da Bahia, mais do que aqui, as músicas da Bahia, os axés musics da vida, são músicas de batidas simples, repetitivas, de refrão, ou refrões, que são curtos e que são fáceis de memorizar. Essas inspirações, diz Filomeno de Miranda, são dessas regiões. Não dessa região, dessa especificamente que está no livro, mas de regiões dessa mesma natureza. De que as pessoas dormem, aí se desprendem do corpo, vão por aí para onde o seu coração quer lhe levar, visitam esses lugares, e aí voltam inspirado. Vou fazer uma música. Abaixa, 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 em cima, em cima, em cima, em cima, de lado, de lado, de lado, de lado, do outro, do outro, do outro, do outro. Filomeno Miranda diz que esse tipo de coisa são os únicos sons que são ouvidos nessas regiões. Então isso é literalmente uma inspiração desses lugares, porque isso é o que acontece. Vejam, estamos falando de músicas de regiões baixas e trazendo à tona para o mundo material, e a gente ouve isso. E essas músicas, elas emitem frequências. E essas frequências são frequências baixas que deixam a gente eufórico, mas não é uma euforia de satisfação plena. É uma euforia de entrega, não é ilusão, mas é de cegueira de questões de natureza que a gente não sabe dizer o que é isso, e somos levados a esse tipo de influência. Porque a música nos leva, a música nos reúne, as pessoas estão ali por aquela música, por aquela batida, as pessoas se reúnem em grupos que gostam desse artista, daquele cantor, daquela cantora. E isso tudo é uma influência desses compositores que fazem esse tipo de música e que são inspirados por essas regiões baixas. Além disso, partes de fantasias, carros alegóricos, filmes, séries, muitas dessas são inspirações desse tipo de região baixa, atrasada moralmente, em que esses
autores, produtores, diretores são inspirados a trazer isso a público e materializar para as pessoas. Eu vi um estudo, essa semana, inclusive, do mal no que diz respeito à frequência espiritual que os filmes de terror eles fazem na nossa vida. Que o nosso cérebro ele é inteligente e burro ao mesmo tempo. Quando você diz, eu gosto de filme de terror, então você gosta sempre de estar vivendo na aflição, no susto, no drama, no medo. O cérebro diz, então ele gosta de mais sensações assim. E transfere, depois da experiência com o filme, para a vida que você vive. Então, o nosso cérebro, ele gosta de padrões. Ele gosta de repetir padrões daquilo que você gosta, daquilo que você consome, daquilo que você quer. E diz mais aqui, é nessa região que muitos encarnados são levados e se inspiram, retratando muito do que viram no mundo material. O rei da festa rege a zombaria, delírio, extravagância e revista Playboy. Eu vou deixar a revista Playboy de lado, porque tem uma conversa uma história bem engraçada sobre isso. Mas isso daqui ele fala quando uma espécie de líder, de governador dessa região, ele vai reencarnar, é feito um cortejo com carros alegóricos que simulavam órgãos sexuais, batidas estilo axé music e batuques, para dar glória àquela entidade que iria reencarnar. E no período que ele reencarna, mais ou menos é onde surge a revista Playboy. Quem quiser saber a história por completo vai ter que ler o livro. Não sei se tem ele em PDF por aí. Se não tiver, procure na nossa biblioteca e compre esse livro, porque é fantástico, vocês vão entender o porquê disso. Mas é porque nessas regiões tem sempre alguém que manda. Sempre alguém que manda. Mas aí tem um detalhe importantíssimo, que a gente não deve deixar de levar em consideração. As leis morais, as leis humanas, as leis espirituais, que são as leis de Deus, elas não tiram férias. E aí, tudo aquilo que, através do exagero, através da luxúria, através de todo o excesso que a gente expôs, que a gente vivenciou, nesse período curto da nossa vida, 7 dias, vá lá, tudo que a gente fizer nesse período, talvez tenha repercussões por dezenas de anos ou por séculos. Por dezenas de anos ou por séculos. Quer seja no nosso próprio corpo, na nossa própria vida, ou na vida de outras pessoas. E as pessoas que estão alheias a esse lado espiritual, elas não se dão conta disso. Que a reverberação das nossas atitudes tresloucadas no carnaval, na liberdade do carnaval, na luxúria do carnaval, elas podem ter repercussão secular. Eu posso não demorar mais tempo para me elevar, que eu vou continuar crescendo e me elevando. Mas lembra daquilo que a gente falou? A gente rebaixar o plano espiritual ao plano material e não se elevar. É isso que vai acontecer. Então, abusos, desregramentos nos vincularão a comprometimentos e resgates posteriores. E como nós falamos, pode ser que de ordem de natureza secular. Vou deixar aqui uma breve bibliografia sobre os livros e as fontes que foram consultadas aqui, mas principalmente o que a gente pode levar em consideração é O Céu e o Inferno, O Livro dos Espíritos, Entre Dois Mundos, Nas Fronteiras da Loucura, Sexo e Obsessão, são os livros espíritas. Os que não são espíritas, a Bíblia Sagrada, Cultura Popular da Idade Média e no Renascimento, de Mikhail Bakhtin,
o Marquês de Sade e o Romance Filosófico do século XVIII, de Daniel Sarvalete, são essas as referências. Mas a principal coisa que a gente gostaria de deixar é: tem muita gente bem intencionada, muita gente querendo brincar, muita gente querendo se divertir, muita gente querendo aproveitar, muita gente querendo, sabe, ter um momento onde você vá não se esquecer completamente dos seus problemas, da sua vida, não. Mas um momento de celebração, de alegria, porque às vezes a vida entre nuances de momentos felizes, momentos tristes, momentos felizes, ora muito felizes, ora muito tristes. Momentos onde a gente pode, por escolha própria, querer estar num lugar de celebração, de alegria, de comunhão, de harmonia e de equilíbrio, é muito bom. Se nós pudéssemos encontrar lugares que fossem totalmente assim, aonde não houvesse nenhum tipo de exagero, nenhum tipo de excesso das pessoas, e que as pessoas aproveitassem aquela experiência e saíssem de lá muito felizes, sem qualquer tipo de reflexo negativo daquilo que vivenciaram, seria o ideal. O problema não está efetivamente no carnaval. O carnaval ele mudou, ele se transformou, ele é uma outra coisa daquilo que ele foi lá atrás. Ele deixou de ser uma festa da colheita para ser uma festa do comércio e da carne. Tem pessoas que literalmente esperam esse período para se aproveitar e para aproveitar a festa. Então, é exatamente aonde está teu coração aí. O que é que você quer com o carnaval, do carnaval e para o carnaval? E sabendo que a sua intenção, o seu desejo, aquilo que você vai fazer, pode não estar em diapasão com as outras pessoas. Então, procure um lugar onde você sabe que você vai estar mais afastado, mais longe, mais distante desse tipo de excesso, da loucura das pessoas que se entregam a esse prazer. E para quem é médium, a vigia, a vigilância, o cuidado, ele é ainda maior. Conheço muitos colegas, amigos, colegas e colegas, homens e mulheres, que só pelo fato de passar em locais de onde estavam rolando festas, de carnaval e tal, eles já se sentem mal, só de passar, não é nem de parar para brincar, ele já se sente mal, já sente a energia sendo sugada e tal. Teve gente que no meio da folia começou a passar mal, a desmaiar, porque não sabia lidar, não sabia controlar ainda, a sua mediunidade estava vulnerável ali naquele espaço. Então, para quem é médium, aflorado, um médium que está em processo de educação mediúnica, a vigilância, o cuidado é ainda maior. Então, que a gente possa ter a expressividade do carnaval na alegria de uma criança que tem a inocência real de quem brinca com a verdadeira alegria. Que Deus nos abençoe.